Vamos começar a nossa semana do JavaScript e vamos começar do início, primeiro vendo o que é o JavaScript e como usar o JavaScript. E para explicar como usar o JavaScript, vamos implementar dois exemplos. O primeiro exemplo com JavaScript interno. Por exemplo, aqui temos um alerta, ao carregar a página já apresentou um alerta, e também temos o JavaScript externo, no qual temos um conteúdo, e quando o usuário clicar aqui em alterar, eu vou manipular a página. Então, o usuário clicou aqui em alterar, ele vai estar alterando o conteúdo. Então, para entender o que é o JavaScript e como usar, vamos estar implementando esses dois exemplos. Olá, tudo bem? Sou o César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Você que já segue o canal e você que está assistindo o vídeo pela primeira vez. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos tutoriais. Combinado? Então, vamos ao tutorial. O que seria o JavaScript? O JavaScript é uma linguagem de programação. Importante observar que JavaScript não tem nada a ver com o Java. Então, o JavaScript é utilizado para controlar o HTML, o CSS, isto é, para manipular comportamentos na página. O que seria esses comportamentos? Por exemplo, submenu, carrossel. Tenho aqui um exemplo de carrossel. Então, este carrossel aqui, o comportamento dele é gerenciado através do JavaScript. Portanto, o JavaScript permite implementar itens complexos em páginas web. Toda vez que uma página web faz mais que simplesmente mostrar para você informações estáticas, por exemplo, este carrossel aqui, ele não apresenta um conteúdo estático, ele tem uma animação aqui, altera o conteúdo. Ele gerou um comportamento aqui, alterando as imagens. Informações não estáticas é quando o conteúdo se atualiza em um intervalo de tempo, podendo também ser utilizado em mapas interativos, gráficos, animações. Quando tiver um comportamento na página, além de conteúdo estático, pode apostar que o JavaScript provavelmente está envolvido. E além disso, o JavaScript ele trabalha com o HTML e o CSS. O que seria o HTML? O HTML é uma linguagem de marcação que usamos para estruturar, dar significado para o nosso conteúdo. Por exemplo, parágrafo, cabeçalho, tabela, imagem, vídeo na página. Agora, o CSS é uma linguagem de regras, de estilo, que usamos para aplicar estilo ao nosso conteúdo HTML. Então, com o HTML criamos o parágrafo e com o CSS estilizamos o parágrafo. Então, por exemplo, definimos cores de fundo, fontes para o parágrafo, posição do conteúdo e entre outras coisas. Então, resumindo, seria estilizar a página. Já o JavaScript é uma linguagem de programação que permite criar conteúdos que seja atualizado de forma dinâmica, gerando comportamento na página. Controlar vídeos, imagens, por exemplo, já vimos o carrossel, então ele gera comportamentos para a página. E também o JavaScript é uma linguagem de programação client-side, isto é, lado do cliente. Ele é executado pelo navegador do usuário, depois que o HTML e o CSS forem carregados, traduzidos no seu navegador, aí sim ele vai carregar o JavaScript. Claro, você pode determinar que seja carregado antes, mas o normal é depois. Isso assegura que primeiro ele vai carregar a estrutura, que seria o HTML responsável, em seguida o estilo da página e depois o JavaScript. Isso é uma coisa boa, considerando que o JavaScript é usado para modificar conteúdo HTML
ou CSS. Usando JavaScript, você pode adicionar eventos na sua página. Isso é, você pode executar funções fixas ou, por exemplo, quando o usuário fazer alguma interação, clicar num botão. Quando ele clica num botão, você pode disparar um evento. Então, é muito útil para manipular HTML, CSS usando código JavaScript. Então, agora que já vimos o que é JavaScript, vamos ver um exemplo e podemos utilizar o JavaScript de forma interna e externa. Primeiro, vamos ver como utilizar de forma interna. Vou aqui na minha área de trabalho, botão direito, vou criar uma pasta. Esta pasta vai ser JavaScript. Já estarei abrindo esta pasta. Atualmente ela está vazia, então em seguida vou abrir um editor. No meu caso, vou estar utilizando o Visual Studio, abrindo o editor. Você pode estar utilizando o editor que você mais gosta ou está habituado. Eu vou utilizar então o Visual Studio. Vou criar agora um novo arquivo, File, New File, e vou estar salvando esse arquivo como HTML. File, Save. Em seguida, eu abri o diretório JavaScript que eu havia criado na área de trabalho. Este diretório que eu criei, JavaScript, na área de trabalho, estava vazio, então é nele que eu estarei salvando o arquivo. Vai ser index e a extensão aqui HTML. Vou selecionar o HTML ou clicando no H aqui você vai chegar também no HTML, dá na mesma. Vou agora salvar, então eu tenho o arquivo index.html, então eu vou colocar a estrutura do HTML5. Primeiro vou estar utilizando doctype para indicar que é um arquivo HTML do tipo HTML. Qual é o idioma do site? Vai ser português Brasil. Em seguida, charset UTF-8, indicando que vai ter caracteres especiais, tilde, cedilha, acento. Viewport para identificar qual é o tamanho da tela do dispositivo que o usuário está utilizando. Eu vou estar retirando porque não vou utilizar no momento. E vou aqui colocar no documento o título. Vai ser Selk JavaScript interno. Vou agora abrir esse arquivo no navegador. Em função de ser um HTML, eu simplesmente arrasto aqui, eu já estarei abrindo. E temos Selk JavaScript interno, não possui nada. Então vamos começar a criar nosso primeiro JavaScript. Eu estarei criando de forma interna. Para criar de forma interna, eu pego a tag script, lembrando que precisa ser colocado antes da tag body ou aqui no cabeçalho. Eu estarei colocando aqui antes do body. Eu vou colocar um simples alerta. Estarei criando um alerta e neste alerta vai ser apresentado a seguinte frase: Selk Hello World. Vamos ver se vai estar apresentando um alerta. Vou dar aqui um Ctrl F5 para recarregar e já apresentou o alerta Selk Hello World. Ok, então vocês viram como é simples utilizar o JavaScript. Neste caso, eu coloquei o comportamento depois que ele carregar o conteúdo, já apresenta o alerta. Então, colocamos primeiro exemplo JavaScript e de forma interna. Agora vamos ver como criar de forma externa, isto é, manter o código JavaScript em um arquivo externo separado do HTML, porque no nosso caso aqui colocamos dentro do HTML. Eu vou criar então um arquivo externo e em seguida somente apontar. Vamos então fazer isso. Eu vou aqui salvar novamente este arquivo, salvar como, e vai ser o externo. E já está aqui a extensão HTML, salvar, então estou utilizando o externo, então este alerta eu já estarei excluindo, JavaScript externo. E para este exemplo, eu vou criar um novo arquivo, New File, vou salvar agora, vai ser o personalizado, extensão JS. Eu posso estar clicando em J para chegar no
JavaScript, temos aqui então JavaScript, você poderia estar selecionando manualmente JavaScript. Salvar, então agora eu tenho personalizado.js. Este arquivo aqui vou estar incluindo no HTML. Para isso, eu abro a tag script, em seguida search para indicar qual arquivo que eu quero abrir, vai ser o arquivo personalizado.js e já finalizo a tag script. Vamos testar se eu vou conseguir abrir. Vou pegar então, arrastar aqui este externo no navegador, consegui abrir o JavaScript externo, botão direito, exibir o código-fonte da página e temos o personalizado.js. Clicando aqui, não apresentou erro nenhum, quer dizer que conseguiu carregar com sucesso o arquivo JS. Então eu estou fazendo de forma externa, um arquivo separado do HTML. E neste arquivo eu vou utilizar o getElementById. É um dos métodos mais utilizados, mais populares para manipular HTML com JavaScript. Então aqui no HTML eu vou criar um parágrafo, P de parágrafo, ID, e o ID vai ter um seletor chamado exemplo. E este exemplo, dentro deste parágrafo, vou ter a palavra conteúdo. Eu quero fazer o seguinte, eu quero alterar através do JavaScript esse texto conteúdo por um outro texto, quando o usuário clicar no botão. Portanto, crio o button, esse botão vai ter o type button, em seguida eu vou utilizar o onClick. Então, quando o usuário clicar neste botão, chame uma função alterar content de conteúdo. Já estarei logo criando esta função, somente fecho aqui o botão e coloco a palavra alterar. Vamos ver como está ficando aqui no navegador. Temos a palavra conteúdo e o botão alterar. Quando eu clicar neste botão alterar, eu quero chamar uma função. Então vamos ver aqui qual seria essa função, alterar conteúdo. Vou aqui então no personalizado, criar uma função, function, chamado alterar conteúdo, e esta função ele vai utilizar o documents_element_by_id, como eu havia falado. Document get element by id, eu quero que ele substitua o valor que está neste seletor. Então o P de parágrafo tem este seletor, dentro do parágrafo tem a palavra conteúdo. Eu quero substituir. Então, tudo que estiver dentro do seletor exemplo, substitua. Eu vou colocar aqui inner HTML, informando que vai ser um texto HTML, selk hello world. Vamos ver então, vou retornar aqui no navegador, Ctrl F5 para recarregar e vou clicar em alterar. Podemos observar que ele alterou. Estava a palavra conteúdo, agora ele colocou selk hello world. Vou recarregar. Temos conteúdo, padrão é conteúdo, e vou dar um comportamento quando o usuário clicar aqui. O usuário clicou em alterar, ele altera o conteúdo. Então vimos duas maneiras de inserir. Inserindo de forma externa, eu crio um arquivo externo, e anteriormente também criamos de forma interna, que seria o index. Então aqui no index temos o JavaScript inserido de forma interna. Portanto, quando é recomendado usar o JavaScript externo? Seria quando, por exemplo, este botão aqui que criamos, você quer colocar em todas as suas páginas. E vamos supor que você tem 100 páginas. Nestas 100 páginas, você colocou este botão aqui e esse texto para ser alterado. Mais tarde, algum dia, você precisa fazer manutenção, você precisa alterar essa mensagem que está sendo exibida. Então, esta mensagem aqui, que está no personalizado, você quer alterar. Ao invés de você estar alterando nas 100 páginas, você simplesmente altera neste local. Agora, se você tivesse colocado de forma interna,
você ia precisar vir em todas as páginas alterar, porque esse está dentro do arquivo. E esse aqui não, esse simplesmente chama um arquivo. Eu posso ter 100 páginas dessas daqui, simplesmente incluindo o arquivo personalizado. E eu somente altero neste local, então eu estarei otimizando a manutenção. Então, quando você tiver somente algumas linhas de código e seja específico a página, você vai utilizar de forma interna. Agora, quando o JavaScript não é exclusivo de uma página e é de muitas páginas, aí sim é recomendado colocar de forma externa. Como também quando o código é muito longo. Se o código é muito longo, também é recomendado colocá-lo em um arquivo separado. Portanto, nesta aula vimos o que é o JavaScript e vimos como utilizar de forma interna e de forma externa. Por hoje é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, dá um like e inscreva-se no canal clicando na foto abaixo e também vai ter a sugestão de um tutorial e de um curso. Dê uma olhada lá no curso, combinado?